O Senado deve analisar o projeto do novo Código Eleitoral no próximo mês, bem no iniciozinho do próximo mês. A informação foi confirmada pelo vice-líder do MDB no Senado, Marcelo Castro, que também é relator do projeto de lei. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado deve votar o novo Código Eleitoral no dia 5 de junho. No dia seguinte, haverá uma sessão de debates no plenário para discutir o fim da reeleição para os cargos de prefeito, governador e presidente. O mandato de 5 anos e a coincidência também de eleições gerais e municipais. Apesar de fazerem parte do mesmo projeto, as propostas serão analisadas de forma individual, com a possibilidade de aprovação para algumas e reprovação para outras. Então, agora vamos ao debate. A gente está falando das regras do jogo. O fim da reeleição é algo bom para os políticos ou para o Brasil? Eu vou começar hoje com Vitor. Saudações, Basília, saudações, Caio, saudações aos nossos telespectadores. Basília, essa discussão ela envolve alguns temas, entre eles a reeleição, o estabelecimento de um novo código eleitoral, quarentena. No Brasil, a reeleição ela foi instituída em 1997. Acho que para a gente fazer uma análise precisa sobre esse relatório, a gente precisa considerar o final dele e avaliar se esse relatório prestigiou a participação política, prestigiou a participação de mulheres, a participação de negros, de indígenas, se ele fortaleceu a democracia se isso tudo acontecer, certamente será um relatório em favor do Brasil e das instituições. Se esse relatório, ao final, estabelecer cláusulas e condições que visem interesses políticos de quem já está no sistema, certamente atenderá à finalidade de políticos. Nos últimos 10 anos, nós tivemos uma série de mudanças e reformas eleitorais. Nós tivemos o fim da coligação proporcional e a instituição das federações para que os partidos possam ter um alinhamento na disputa proporcional. Nós tivemos a alteração do financiamento de campanha. Atualmente, o financiamento ele tem como origem os fundos partidários ou as doações individuais. Nós tivemos uma mudança importante em relação ao número de candidatos para o Legislativo. Agora, as câmaras municipais elas podem inscrever como candidato somente 100% mais um. E para esta eleição de 2024, nós temos uma mudança que tem como origem uma PEC constitucional número 111, que foi aprovada ali em 2021, que possibilita a consulta pública de assuntos municipais. O Brasil adotou essa cultura da reeleição. Se a gente analisar os últimos números, sobretudo nas eleições para prefeito, nós temos que em 2008, corroborando um pouco o clima nacional, vale lembrar, em 2008 o Brasil era uma potência, estava bem posicionado economicamente, o presidente Lula gozava de uma ampla aprovação e o humor, certamente, da população refletiu nas eleições municipais, garantindo uma reeleição de 68% dos prefeitos. O clima nacional, ele acaba tocando nas eleições municipais. Em 2012, nós tivemos um índice de 55% de prefeitos reeleitos. Em 2016, tendo essa mudança que o país estava passando, o índice foi de 46%. E agora, em 2020, ainda naquele cenário pandêmico, nós tivemos um índice de 63% de prefeitos reeleitos. Já em relação à eleição nacional, desde que foi instituída a PEC da reeleição, o ex-presidente Bolsonaro fez um feito inédito, E aí, utilizando de uma frase muito dita aqui no grande debate, nunca antes na história deste país um presidente não foi reeleito. E este feito tem DNA, está registrado do ex-presidente Bolsonaro e assim fica registrado para toda a história. Já em relação ao Legislativo, embora a PEC não trate pontualmente das reeleições no Legislativo, ele segue uma média de manutenção na casa dos 37%. E aí eu compartilho aqui uma preocupação. Com a mudança do financiamento e com o orçamento secreto instituído pelo ex-presidente Bolsonaro, faz com que os parlamentares que hoje estão no mandato possam ter algum favorecimento na medida em que passam a ter um protagonismo também maior. Então é importante a gente garantir essa isonomia, que essa isonomia não se perca nestas discussões. A quarentena é um ponto fundamental. No Brasil, nós assistimos pessoas togadas usando das suas prerrogativas para fazer política.
Isso não é compatível com o Estado Democrático de Direito. Nós assistimos também militares, e aí vale registrar uma parcela pequena, é verdade, felizmente, de militares querendo participar da política sem que estivessem eleitos para tal. Então, essa quarentena me parece muito bem-vinda para o sistema como um todo. Além disso, no regime presidencialista, não há uma homogeneidade em relação à reeleição. Estados Unidos, Alemanha, por exemplo, tem, já Peru e México não têm reeleição. A cada ano, né, para as pessoas que não estão, que acompanham as eleições e que eventualmente não estão tão familiarizados com o processo eleitoral, a cada ano, ou seja, há 2 anos, o TSE publica resoluções. Então, me parece muito oportuno que as normativas fossem consolidadas em um único código e que, ao final, esse texto garantisse maior participação, fortalecimento dos partidos e dos programas. Olha, a discussão desse tema tem vários eixos. Como lembrou aqui o Vitor, é reunir diversas leis que tratam das eleições em um código só, um tipo de consolidação dessas leis eleitorais no país, né? Alguns pontos importantes ali, falar de inelegibilidade, uma regra mais clara para o prazo em que um político condenado pela Justiça Eleitoral, de fato, fica fora do jogo político, tratar também das federações, mas o que todo mundo quer saber é sobre reeleição, né? São temas aí muito importantes, mas essa bola da reeleição é a que tem ali menos consensos no meio político, né? As pessoas querem saber qual é o reflexo disso para 2026, para 2030, que são as eleições gerais, quando o Brasil vai às urnas definir quem é o seu presidente da República. Então, Coppola, agora com você. Fim da reeleição é algo bom para os políticos ou para o Brasil? Olá, Basílio. Olá, doutor Vitor. Saudações à nossa audiência. Bom, pessoalmente, a reforma eleitoral básica que eu defendo, ela tem 4 pontos. Primeiro ponto é o fim da reeleição contínua para cargos do poder legislativo. Os vereadores, os deputados e os senadores. Segundo ponto, a extinção, ou pelo menos a redução do fundão eleitoral. Então, menos dinheiro público para financiar partidos e propagandas políticas. Terceiro ponto, a extinção ou a redução das emendas parlamentares, no mínimo em ano de eleição. E, finalmente, o 4º ponto, que é o fim da obrigatoriedade de filiação partidária. O cidadão, ele deve ser livre para votar e ser votado sem precisar se comprometer com qualquer partido ou ideologia. Bom, todas essas engrenagens, elas fazem parte de um mecanismo antidemocrático que vicia o processo eleitoral e favorece a perpetuação dos mesmos de sempre no poder. Com a reeleição contínua, o político não tem limite para o seu mandato. Com o fundo eleitoral, em média, os candidatos à reeleição financiam as suas campanhas com 7 vezes mais dinheiro público que candidatos novatos. Com as emendas parlamentares, cada deputado, cada senador tem, no mínimo, 42 milhões de reais por ano para destinar para suas bases eleitorais, inclusive em ano eleitoral. E com a obrigatoriedade da filiação partidária, só participa do processo eleitoral quem já recebeu a bênção da elite política e dos seus caciques. É por isso que aqui no Brasil, embora menos de 10% da população confie no Congresso ou nos partidos políticos, 6 em cada 10 deputados federais são candidatos reeleitos. Essa é que é a maior bancada do Brasil, a bancada da reeleição. E ela não tem ideologia, ela tem somente sede de poder. E essa falta de renovação política, aí é um verdadeiro convite para a corrupção. Então, para provar meu ponto, eu gostaria de fazer um exercício de imaginação com os nossos telespectadores, se o Vitor me permitir. Olha, quando vocês pensam em políticos corruptos, quais nomes vêm à sua mente? E agora uma segunda pergunta. Algum desses políticos está no seu primeiro mandato? Bom, eu claramente não tenho poderes telepáticos, mas eu aposto que a maioria da nossa audiência pensou em figuras que já foram reeleitas em mais de uma ocasião. Mas só para retomar aqui o raciocínio, vejam só que curioso. Nenhum dos pontos que eu citei
Então, reeleição contínua, fundão, emendas e por aí vai. Nada disso está sob análise no Senado. O foco dos parlamentares é impedir a reeleição do Poder Executivo, mas acrescentar 1 ano ao mandato dos prefeitos, dos governadores e do presidente, o que provavelmente, a julgar pelo precedente constitucional, já beneficiaria quem estiver no cargo, inclusive um senhor que é o presidente mais velho da história do país e terá 81 anos no próximo ciclo eleitoral. De qualquer forma, o argumento para extinguir a reeleição no Poder Executivo é um argumento forte, impedir o uso da máquina pública para fins eleitoreiros. Mas esse mesmo argumento também se aplica aos parlamentares, com as suas verbas de gabinete, as suas assessorias, as suas cotas e as suas emendas. Portanto, essa discussão no Congresso não me parece intelectualmente honesta. E por quê? Porque o duplo padrão salta aos olhos. Há vontade política para que o novo Código Eleitoral saia do papel? Vitor. Parece que isso está em discussão, em construção, Basília, é importante. São algumas leis esparsas, são resoluções a cada 2 anos. E é importante que se pense um código eleitoral unificado que aponte um futuro qualificando, aprimorando o nosso sistema eleitoral. E aí eu quero aqui fazer dois registros divergindo dos argumentos do Caio. O primeiro em relação à eleição sem partido. Toda vez que a história cultivou ser humano, cultivou pessoas, nós tivemos líderes desumanos sendo alçado a poderes, nós tivemos regimes autoritários sendo alçado e isso não faz bem para a democracia. A democracia, ela se sustenta a partir das instituições. O que nós precisamos é qualificar os programas dos partidos, cobrar isso dos partidos políticos, cobrar mais rigidez de filiação. Não se trata de jogar a criança e o balde fora. Eu não sou contra a prática da política, eu acho que não há democracia sem o exercício e a prática dos partidos e da política. A política é o ambiente construído que comporta a divergência, que comporta o diálogo. Então é importante sim, o que nós estamos buscando aqui é o aprimoramento do sistema. Em relação ao financiamento, há que se discutir isso, porque a implementação deste fundão e do orçamento secreto, que acaba beneficiando aqueles que já estão, data do governo anterior, do governo Bolsonaro. Então, quem criou isso precisa também apresentar alternativa de financiamento para o sistema. Eu concordo que nós devemos reduzir os gastos, priorizar aquilo que é de essencial para a sociedade, mas não basta só apresentar o problema, a gente tem que apontar a solução também. Em relação a qualquer mudança eleitoral, seja qual for o governo, há que se respeitar o prazo de anterioridade. E aí que, Caio, embora a gente seja jovem, eu tenho muito admiração pelas pessoas experientes. Inclusive, te sugiro até uma leitura de uma entrevista do Pepe Mujica, que agora está passando por uma situação de saúde delicada, que tem já os seus 90 anos e talvez nos últimos dias deu uma entrevista no jornal de grande repercussão, tratando da necessidade da gente se tornar seres humanos melhores. O que eu quero dizer com isso? Uma lucidez, uma clareza, apontando um futuro mais justo, mais harmônico, de maior convívio entre as pessoas no auge dos seus 90 anos. Então, fica esse registro. E em relação à reeleição, não há problema de acabar com a reeleição. Isso precisa ser discutido, precisa ser avaliado. A continuidade das políticas públicas, elas são importantes. É isso que está em questão. Agora, nós não devemos afastar as pessoas da urna, do meu ponto de vista. As consultas populares, os plebiscitos, precisa ser uma prática incentivada no Brasil. O exercício da democracia se faz com as pessoas opinando, se manifestando. E desta forma que eu acredito que essa reforma deva caminhar. Olá, jovens, tudo bem? Coppola, eu vou repetir a pergunta para você. Há vontade política para o novo Código Eleitoral sair do papel? E, claro, levando em consideração essa pluralidade, porque é um texto, ou um tema que trata de muitos eixos, que trata de muitos assuntos. Então, quando a gente fala de vontade política, quando você ouve as discussões, olha para o Congresso, você acha que existe isso sobre todos os assuntos ou apenas uma parte deles?
Olha, certamente a questão da eleição e da reeleição, elas são protagonistas no mapa mental dos nossos representantes. Portanto, assim, sempre vai haver vontade política para discutir essa questão. O problema é que geralmente, né, aliás, via de regra, eles estão legislando literalmente em causa própria, em matérias do seu interesse direto. Só queria fazer um esclarecimento. Defender as candidaturas independentes não é negar a política, pelo contrário, é defender maior liberdade política. Vamos lembrar que o Brasil pertence ao ínfimo grupo de 9% das democracias que não contemplam a candidatura independente. A maioria das democracias do mundo, inclusive a democracia presidencialista, republicana, fundadora do nosso sistema, né, que é os Estados Unidos da América, permite essas candidaturas independentes. Não só isso, o Brasil é signatário do Pacto de San José da Costa Rica, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que estabelece limites para que o Estado cerceie o direito de participação política do seu cidadão. O que isso quer dizer? É óbvio que o Estado tem direito de impedir que menores de idade participem de uma eleição. É óbvio que ele pode também impedir, dependendo da situação penal do cidadão, que ele participe também do processo político. Mas o pacto não fala em obrigatoriedade de filiação partidária. Portanto, o Brasil está em desacordo, né, com o tratado que ele próprio assinou. E não é um partido que vai garantir, vamos dizer assim, que as boas ideias prosperem. Vamos lembrar que Hitler fazia parte de um partido, assim como Stalin, assim como Mao e os grandes monstros da humanidade, muitos deles, inclusive, que ascenderam por meio do voto, por incrível que pareça. Mas, enfim, só deixando isso bem claro, em relação ao financiamento público, né, das campanhas, é importante pontuar que essa foi uma ideia que nasceu na casa do bilhão e já está na casa dos bilhões. Na última eleição, em 2020, ano da pandemia, o fundão eleitoral era de cerca de 2 bilhões de reais. Hoje, ele é de cerca de 5 bilhões. Não há justificativa plausível, né, para esse agigantamento dessa rubrica. Esse é um ponto. O outro ponto, né, é permitir maiores doações, né, do setor privado. Basta que isso seja regulamentado. A gente não pode permitir que aconteça o que aconteceu na época, né, da Lava Jato, esse tipo de coisa, quando nós víamos superfaturamento de grandes contratos públicos e essas empresas envolvidas diretamente em contratações com o Estado, né, lavavam esse dinheiro fazendo grandes contribuições eleitorais. Isso realmente não pode, mas basta você colocar um teto para doações com base em CNPJ, impedir que empresas que estejam diretamente tratando com o governo façam doações, né? Então, assim, o setor privado, a iniciativa privada, o cidadão comum, ele pode colaborar muito mais. Afinal de contas, partidos são organizações privadas. Tem interesse público? Talvez, mas são organizações privadas, assim como clubes, como associações, como igrejas, que sobrevivem o quê? Do trabalho voluntário, né, de quem se alinha de alguma forma, né, às ideias propaladas, né, por essas entidades e também por meio de doações. Então, eu defendo esse tipo de sistema e sobre os pontos da reforma que eu considero que seriam essenciais para o país, eu já tratei no meu primeiro argumento.